Jovem Pan Saúde. Oferecimento Ampla. Muito mais que um plano, um compromisso com você. Isso é Ampla. Jovem Pan Saúde. Olá, seja muito bem-vindo a mais um JP Saúde. Você sabia que o câncer de tireoide é o tumor endocrinológico mais comum da região da cabeça e pescoço e afeta, em geral, 5 vezes mais as mulheres do que os homens? Pois é, esse é o tema do nosso programa de hoje. Vale destacar também que a presença de nódulos nem sempre é um indicativo da doença, porque a maioria desses nódulos é benigna. Sobre este assunto, para a gente entender um pouco melhor, recebemos o endocrinologista Renato Zilli, especialista em obesidade, diabetes e também tireoide. E conosco hoje também o radiologista Dr. Antônio Raal, pioneiro na técnica de ablação. É um procedimento que trata o câncer sem deixar cicatrizes na região do pescoço. Desde já, agradeço muito a participação de vocês e por aceitar o nosso convite. Queria começar com você, Dr. Zilli, para a gente entender o que é de fato a tão chamada tireoide, que glândula é essa, e até a gente tem exatamente uma arte, uma imagem para mostrar onde que ela fica, né, no nosso corpo. Olá pessoal que nos escuta, que nos vê. Então a tireoide é uma glândula super importante. Ela fica aqui na região, aqui no homem, um pouquinho abaixo do pomo, na forma de uma borboleta que a gente fala. Estava conversando aqui antes que é a borboleta que controla o nosso metabolismo. Então ela funciona dando velocidade para o corpo através dos hormônios T3 e T4. 3 porque são 3 moléculas de iodo, 4 porque são 4 moléculas de iodo. Agora, doutor Antônio, qual é a importância dessa glândula, né, para o nosso organismo? Então, bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Falar de tireoide é sempre uma paixão pra gente, né? Então, de novo aqui na Jovem Pan, Soraya, Renato. Então, assim, é fundamental. É fundamental. E isso é, inclusive, uma das coisas que nos move. Eu estava conversando aqui com o Renato. A mídia, né? Eu sempre falo que eu sempre fui meio bicho do mato. Eu fugia um pouco e comecei a ver, por timidez, né? Mas eu comecei a ver no consultório muitas dúvidas, né? E muitas pessoas realmente aflitas. Então, a tireoide é a glândula que controla tudo no nosso corpo. A velocidade, o ciclo vigília-sono, o ganho de peso, a perda de peso, a turgescência da pele, os batimentos cardíacos, a ansiedade, depressão. Estamos comentando aqui quantos pacientes não têm um hipertiroidismo, que é a glândula que funciona mais do que, produz mais hormônios do que deve, e às vezes são tratadas como um paciente com pânico. Tem pacientes que têm só pânico, mas tem pacientes que têm um hipertiroidismo, tem muita ansiedade e, na verdade, tem um quadro hormonal. Não, sim. Né? E o hipotiroidismo, que é a alteração mais frequente de todas elas, né? É muito frequente na população em geral, no Brasil e no mundo. Isso é importante que se diga, né? Pode estar associado, às vezes, confundido com um quadro de depressão. Um quadro, o paciente está meio parado, de apatia, né? E, às vezes, tratado como tal. Então, é uma glândula fundamental. Ou seja, esses sintomas que você citou, né, uma lista de sintomas, podem servir de fato de alerta para a pessoa ir procurar um especialista para tentar identificar se esse sintoma é só aquele pontual, como a ansiedade, por exemplo, ou descobrir que está associado à tireoide. Sim, exatamente. Quer dizer, podem servir de alerta, quer dizer, ela tem uma ansiedade, eu tenho isso, ou palpei alguma massa no pescoço, pode ser um nódulo, então sem dúvida podem ser alerta. Agora, muito importante falar, o Renato vai falar isso aqui também com maestria, que a grande maioria das alterações, sobretudo as alterações morfológicas, nódulos, né, o próprio câncer de tireoide, né, são assintomáticos. Então, se você não faz a avaliação ultrassonográfica, se você não faz os exames pertinentes de sangue para avaliar a função tireoidiana, né, sempre avalia nessas duas searas, as coisas podem progredir e você não ter o diagnóstico. Né? Então é muito importante que se coloque isso, a importância do conhecimento do diagnóstico. Né? Doutor, pode até falar. Só para complementar, é importante entender que os sintomas do hipotireoidismo, que é mais comum, bem mais comum nas mulheres, cansaço, queda de cabelo, unhas fracas, podem ser confundidos com outras doenças. Então, tem muitas outras doenças, ou mesmo o próprio cansaço, que não tem cansaço hoje em dia. Sim. É confundido com a tireoide. Então, é sempre bom procurar um especialista, alguém que entende realmente, porque, por exemplo, o Covid, ele pode dar alteração no valor da tireoide. Então, não é um exame isolado que vai diagnosticar, que vai dizer que a pessoa tem hipotireoidismo ou hipertireoidismo. Né? E é muito importante, então, acompanhar e, como ele falou, menos de 3% dos nódulos são palpáveis por um médico. Então, o ultrassom é um exame que realmente revolucionou e as técnicas que o Antônio vai trazer no tratamento das doenças de tireoide.
Antes da gente mostrar o exame, né, a gente está até aqui no nosso estúdio esse equipamento para a gente até demonstrar como funciona, né, na prática ali no consultório. Vocês citaram 2 nomes aí difíceis, né, o hiper e o hipotiroidismo. Essas são as doenças mais comuns, doutor Renato, da tireoide? Antes da gente falar do câncer, enfim, propriamente, dos nódulos. Boa, então são doenças da função. Então, tem uma alteração da função dos hormônios. Hipotireoidismo é quando a tireoide funciona de menos. Então, a pessoa tem a pele mais seca, um pouco de inchaço, né? A pessoa associa com ganho de peso, mas é um ganho de peso leve, cabelo seco, né? Uma lentificação mental, intestino um pouco mais devagar. Esse é o hipo, que é a causa mais comum é o Hashimoto, que é uma doença autoimune que a glândula se destrói, que a gente vê facilmente no ultrassom. Até estava conversando com o Antônio antes, a gente consegue ver anos antes da doença se manifestar. Já tem uma alteração no ultrassom antes da alteração do exame de sangue. Então, a gente tem uma meta de manter a tireoide no estado normal e a reposição com o hormônio normal. Então, a doença mais comum hormonal é o hipotireoidismo. A segunda doença é o hipertireoidismo, é o aumento de função. Então, na verdade, a pessoa tem aceleração, palpitação. Como a gente conversou, a pessoa pode ter uma crise de ansiedade e aí pode ser uma causa que a doença a glândula está toda doente, como o Graves, ou um nódulo que está produzindo muito hormônio, que pode ser um tratamento local. Essa é uma doença de função. Então, a gente tem o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. É importante entender que o ciclo da tireoide é um ciclo longo. Então, às vezes, a gente pega uma alteração de hormônio e a gente não vai tratar inicialmente. Então, a gente vê muito, assim, você repete o exame de TSH... Dos subclínicos, né, que nós chamamos. Isso. Então, assim, uma alteração... Então, a gente... claro, os anticorpos ajudam, o ultrassom ajuda a gente a tratar, mas não é um exame isolado, alterado, que vai realmente definir se a pessoa tem necessidade de tratar a tireoide ou não. E para as pessoas que têm hipotireoidismo, que eu acho sempre importante falar, né? Então, a hipotireoidismo é uma reposição do hormônio normal que a pessoa não está produzindo. Essa relação tem relação com o peso. Então, se a pessoa ganhar peso, se a pessoa perde peso, é importante que a pessoa tome o remédio em jejum com água, que isso é um erro comum das pessoas, então não absorve, precisa da acidez do estômago. E no dia do exame de sangue, a gente pede para a pessoa tomar o remédio depois da coleta. Então, esses cuidados são importantes a gente frisar, porque quem tem hipotireoidismo acaba esquecendo isso e a gente tem uma dificuldade de controlar a doença e a pessoa sofre com sintomas. E quais são os exames que a pessoa precisa fazer para detectar se é o hiper ou o hipotireoidismo? Então, a gente tem um hormônio principal que é o TSH, né? O hormônio tireoestimulante, que é o hormônio que fica no cérebro, aqui na hipófise, que controla a tireoide. E a tireoide produz basicamente o T3 e o T4. Né, T4 livre, que a gente acaba dosando, e tem os anticorpos. Né? Então, a gente tem o antiperoxidase e a antiroglobulina. E nos casos para avaliar o hipertireoidismo, tem também o TRAB. E o ultrassom é um exame importante hoje em dia, né? Então a gente sabe que é importante. Acima de 40 anos, aí, quase metade das mulheres tem nódulo de tireoide. Então é importante saber se eu tenho um risco familiar, se eu tenho hipotireoidismo na família. Eu vou acompanhar e se eu tiver os sintomas, pode ser que eu realmente tenha uma doença de tireoide. E esse exame, doutor Antônio, aproveitando aqui que a gente está com o equipamento no estúdio, é muito simples? É um exame simples, uma coisa que é importante que se diga, né? Quer dizer, o ultrassom de tireoide, o pessoal pode falar, por que o meu médico não solicitou? Né? Porque é um exame que não está no rol de exames obrigatórios do Ministério da Saúde, assim como ultrassom de mama, mamografia, né, o toque retal, enfim, não está. Mas é um exame que deve ser feito sempre que há disponibilidade. Tá? Então, o ultrassom é um exame que não tem risco nenhum, não tem radiação, é um exame que você pode repetir, ele é replicável, né? Então você pode aplicar quantas vezes for necessário. Tá? Um exame rápido, de rápida realização. Agora tem uma peculiaridade, realmente é um exame operador dependente. Isso é muito importante. E o Renato está aqui que solicita muitas ultrassonografias na sua rotina para o diagnóstico, exame de sangue e ultrassonografia, basicamente, quadro clínico, né? Então a gente vê muita variação entre os resultados. Diferentemente de uma tomografia, de uma ressonância magnética, que você tem a imagem lá na tomografia, a imagem foi feita, e daí o médico vai fazer o laudo, né? A imagem está lá, ele pode ver ou não o que está lá na imagem. No ultrassom, não. Quem faz a imagem, quem busca e interpreta na hora é o especialista que faz o exame, tá? Então, mas é um exame que vai me dar informações muito importantes, como, por exemplo, primeiro, tem tireoide ou não tem? Qual o tamanho dessa tireoide? Uma tireoide aumentada? É um bócio? O que é o bócio? É o aumento da tireoide. Eu sempre falo que a gente tem bocinhos e bocións, né? Se tem nódulo... Exatamente, então a morfologia, a ecotextura, será que tem uma doença tireoidiana em curso já, discreta ou não, se nódulos ou não, inclusive estimar através da classificação TIRADS, né? E o Brasil foi um dos pioneiros na classificação TIRADS, né? Nós publicamos aí um dos pioneiros, dos artigos pioneiros, ele dá uma estimativa de risco
Quer dizer, a gente olha esse nódulo, por exemplo, esse nódulo ele tem um risco baixo de malignidade. Vamos para um TIRADS 3, né? Esse é um TIRADS 4, é um risco intermediário, esse é um TIRADS 5, né? E mesmo dentro dessa classificação pode ter uma variação interexaminador, por isso que é operador dependente. E esse nível de, que você pontuou, ele vai depender, ele vai dizer se a pessoa precisa de cirurgia, se precisa de medicação? Exatamente. A primeira coisa, na verdade, a classificação é quanto ao risco de malignidade daquele nódulo. Porque conforme você pontuou aqui muito bem, né, os nódulos são muito frequentes. Mas a esmagadora maioria desses nódulos, 90%, 93%, são benignos. O que não quer dizer que não precisem ser tratados. Você pode ter nódulos benignos, todos ou acompanhados. Ou acompanhados, né? Ou acompanhados. Um benigno e um maligno, por exemplo? Por exemplo, a grande vantagem para nós, clínicos, que o TIRADS ajudou a escolher que nódulo funcionar. Exato. Esse foi a grande vantagem, né? Tá falando com ele sobre isso aqui antes. Então, assim, que nódulo funciona? Porque antigamente, há 20 anos atrás, funcionava todo nódulo todo ano. Então, a gente já sabe, se o nódulo está estável, não tem necessidade de funcionar todo ano. Isso já aprendeu. E o TIRADS, a gente sabe assim, nódulos muito pequenos, a gente pode ter microcarcinomas, cânceres muito pequenos. Tem estudos longitudinais compridos, grandes, que mostram o seguinte, você operando ou não, a sobrevida é igual. Então, assim, precisa fazer um diagnóstico de uma doença que não tem mortalidade? Então, o TIRADS, né, revolucionou o acompanhamento do nódulo de tireoide, é uma coisa que a gente usa muito na prática, né? E o Antônio está contando aqui que ele que trouxe, né? Ele que ajudou a... O primeiro artigo TIRADS brasileiro foi publicado pelo nosso grupo no Albert Einstein, a gente tem muito orgulho disso, em 2016, junto com o TIRADS francês. Né? A ideia não foi nossa, foi da Eleonora Horvath, da clínica Alemanha, nossa amiga ali, ela que fez, e depois o Colégio Americano de Radiologia se interessou, viu que está bombando o tema no mundo, e hoje o que nós utilizamos é o balizado pelo American College of Radiology. Mas o primeiro do Brasil foi da nossa publicação. E isso mudou realmente. Quer dizer, qual nódulo que eu posso acompanhar e qual que eu tenho que funcionar. É isso que o Renato falou. E tem muito esse receio, né? A pessoa quando vai ao médico e recebe o diagnóstico claro de um câncer, não é nada fácil. Mas quando o paciente vê, tem um nódulo aqui, já levanta um alerta, né? O paciente já fica com medo. Nossa, vai ser um câncer, vou ter que operar. Aí a operação da tireoide vai me deixar com uma cicatriz. Exato. Então isso é muito, muito importante. Aliás, o dia 25 de maio agora é o Dia Internacional da Tireoide. Então, essa conscientização é muito importante. Então, vou falar para você que está nos vendo aqui, vendo a mim, o Renato, a Soraya, você tem um nódulo de tireoide, você fez um exame, tem um nódulo, calma, não vai ficar sem dormir, né, Renato? Sim, com certeza. Então, assim, porque a grande chance, a maior chance é de que esse nódulo seja benigno, tá? Tem um nódulo, vou precisar funcionar? Depende. Depende do tamanho, depende da classificação TIRADS. Então é importante que você esteja sendo seguido por um bom médico, assim como o Renato, que esteja acompanhando e sabendo, esse vai funcionar, esse não vai, tá? Então a primeira coisa é não causar desespero. E mesmo se é um nódulo benigno que não vai dar sintomas, pode ser acompanhado. Às vezes tem nódulos benignos que começaram a crescer e hoje a gente tem a terapia ablativa para isso, inclusive para alguns cânceres. Quer dizer, aqueles cânceres, porque tem vários tipos de câncer também, né? Não sei se a Renata quer falar sobre isso. Tem vários tipos de câncer de tireoide. O mais frequente é o papilífero. Sim. Né? O que eu ia falar só do TIRADS, voltando mais um pouquinho, hoje a gente até os próprios laboratórios já colocam no laudo. Exatamente. Né? Então, às vezes o paciente vem e tem um nódulo de tireoide. Então, ele viu que tem um TIRADS 2. Baixíssimo risco de malignidade, não tem nem que operar. Então, isso facilitou muito a nossa vida e nos casos que tem que realmente seguir na investigação, a gente coloca uma agulhinha, uma punção por agulha fina e ela ajuda no diagnóstico. Aí a gente pode partir para a cirurgia convencional ou para a radioablação. Exatamente. A gente vai até mostrar daqui a pouquinho como funciona essa técnica de ablação, mas antes da gente até mostrar também o exame de ultrassom, por que, doutor Renato, que esse tipo de doença atinge mais as mulheres? Essa é uma pergunta boa que a gente estava conversando aqui antes. Então, a gente sabe que o diagnóstico é mais comum das mulheres em 3 a 6 vezes. Eu estava vendo a estatística do INCA, que a gente tem mais ou menos 14 mil diagnósticos novos no Brasil por ano. Só que quando a gente pega estudo de autópsia, pessoas que já faleceram, o risco é igual. Então, o que acontece? A mulher ela tem um acesso maior ao sistema de saúde, ela acompanha melhor, então ela tem um diagnóstico precoce, principalmente dos micronódulos. Por isso até a importância de acompanhar sempre. Exato. Saiu um nódulo no primeiro exame, eu tenho que voltar a cada quantos meses para repetir esses exames, para acompanhar, ver se esse nódulo cresceu ou não. Aí que entra o TIRADS. O TIRADS ajuda a gente a saber o tamanho. Eu vou acompanhar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, é um nódulo benigno. Ou pode ser um cisto também, né, que é um pouco de água encapsulada, que as pessoas confundem muito com nódulo, ficam preocupadas, né? Então o TIRADS vai nortear isso, que é a abordagem que a gente vai ter. Tá. Vamos fazer a demonstração, doutor Antônio? Vamos fazer em quem? Você? Pode ser. Então, este aqui é um equipamento de ultrassonografia. Esse aqui, por exemplo, é um portátil, né? E que eu uso no meu
no meu consultório, uso também no Einstein, um muito semelhante, né? Então, o ultrassom precisa desse gel, tá? Não sei se vocês conseguem mostrar aqui o gel. E o ideal é que se faça deitado. Logicamente, a gente vai fazer aqui em campo, só né? uma demonstração. Isso. Então, se a Soraya quiser deixar o pescocinho dela assim, ó, esse é o pescoço que a gente adora fazer exame, viu, Renato? Que é o pescoço longo, paciente magrinho. Então, a gente consegue ver tudo. Olha lá, né? Então, se vocês conseguirem ver aqui, ó, por isso que nós chamamos de borboleta do equilíbrio. Ó. Olha lá, se vocês forem ver, parece uma borboletinha. Olha lá, o lobo, a asa direita da borboleta da Soraya, a asa esquerda, o corpinho da borboleta. Isso aqui, essa parte aqui é a traqueia, né? Então a tireoide, ela repousa sobre a traqueia, né? Isso aqui é o esôfago, essa estrutura tubular aqui, trilaminar, é o esôfago. Ai, doutor, eu engulo, eu tenho um nódulo grande e às vezes quando eu engulo eu percebo que tem uma coisa que me atrapalha, sim, porque se for um nódulo que estiver ali anterior ao esôfago, às vezes vai comer uma coisa mais pedaçuda, né, digamos assim, pedaço de carne, você vai perceber. E, muito importante, por isso que a importância dos tratamentos minimamente invasivos, né? A tireoide, ela repousa aqui sobre as carótidas, as artérias que levam o sangue para o cérebro, para a cabeça, né? E também é muito próximo das veias jugulares, né? Não é que ela está mais apertadinha, mais fininha, mas é que a gente tem a jugular que traz o sangue. Então, são muitas estruturas nobres, além dos nervos da voz, que a gente chama que são os nervos laríngeo recorrentes, que ficam bem aqui nessa região, entre tira a cadeia aqui para subir um pouquinho, entre a tireoide e a traqueia. Aqui fica o nervo laríngeo recorrente de um lado do outro, e que são os nervos que dão a contratilidade das cordas vocais. Por isso que o grande temor na cirurgia, por exemplo, é que hoje a gente tem monitor de nervo, excelentes cirurgiões exímios, né? O Brasil tem uma escola excelente disso. Mas é que quando vai se tirar essa glândula, a gente possa, às vezes, lesionar o nervo, mesmo com o monitor de nervo, tem um risco, né, pequeno. E tem, além disso, 4 glândulazinhas aqui atrás, se chamam paratireoides, que não tem nada a ver, se diga, com a função da tireoide, tá? Elas chamam paratireoides pela proximidade. E elas controlam o metabolismo do cálcio. E às vezes também, quando se retira a glândula, tem um risco lá de 1 a 2% de às vezes essas glândulas irem embora também. Tá tudo bem, doutor? Tá tudo bem, nada de dramativo. Exame feito? Você tem, para falar a verdade, você tem uma mínima, ó, aquilo que a gente conversou. Olha lá. Ela tem uma mínima heterogeneidade ecotextural do parênquima. Ai, meu Deus, explica o que é isso. O que quer dizer isso, Renato? A gente conversou aqui antes. Que a tireoide é um pouquinho doente, é uma doença que pode evoluir para um hipotireoidismo, na maioria das vezes, os casos ao longo dos anos. Então, se você tem um risco familiar, né, mãe, irmã, né, que a doença de tireoide é mais comum nas mulheres, é bom que se acompanhe regularmente com o seu endocrinologista. Pode ser que num futuro médio, pode ser que não, mas você tem um risco pela ecotextura finamente heterogênea, talvez de vir a desenvolver. Então, isso a gente consegue detectar precocemente, por exemplo, no ultrassom. Sim. Talvez você vai fazer os exames de sangue e não dê nada. Mas com essa textura, a gente consegue falar, ó, talvez a Soraya venha a ter um hipotireoidismo, talvez não, mas vale a pena acompanhar. E aí vai acompanhando sempre? Vai acompanhando aqui com o Renato, com a gente com imagem, com o seu médico de confiança, né? Para poder avaliar isso. Antes da gente continuar essa nossa conversa sobre tireoide, eu tenho um recado importante para você que nos acompanha. Emagrecer apenas com déficit calórico pode não ser eficiente ao longo do tempo, porque perder peso tem outras infinitas questões hormonais e lida com princípios de fome e saciedade. Por exemplo, se você ficar muito tempo sem comer, seu cérebro entende que você está precisando de energia e aí que ele armazena gordura. Manter o equilíbrio entre alimentação e exercício é o caminho para o emagrecimento, mas ficar sem comer também traz problemas graves. Além de desnutrição e alterações metabólicas, o Hospital do Coração reforça os riscos cardíacos trazidos pela queda da pressão sanguínea e da frequência respiratória. Por isso, não siga dietas de redes sociais e busque ajuda especializada sempre. Vale lembrar que saúde não é apenas emagrecimento, ela é muito mais ampla. Nos vemos na semana que vem. Agora, falando de nódulos, né? O que são esses nódulos de tireoide? Por exemplo, se você fizesse um paciente que apresentasse esse nódulo. Explica pra gente melhor. Então, primeiro, nódulos são alterações, a gente falou aqui, nós podemos ter alteração na morfologia, no tamanho, na morfologia, né, na função, e os nódulos são alterações morfológicas, né? Então a gente tem umas bolinhas, né? A estrutura, né, da tireoide. Então a gente vai ter uma ou mais bolinhas, digamos assim, dentro ali de permeio, né? O parênquima tireoidiano forma essas áreas nodulares. A gente pode ter nódulos que são mais císticos ou puramente císticos. Isso quando vier assim, só cisto. No seu exame, você fez o exame, ó, cisto medindo tanto, cisto, não nódulo cístico.
E aí não tem que se preocupar muito. Sinônimo de benignidade. Tá. Mas às vezes pode ter um cisto que é benigno, 100% benigno, e ele está muito volumoso. E aí tem que tirar, não tem jeito. Não, a gente pode puncionar, exatamente. E reduzir o tamanho. E a gente tem tratamentos ablativos, como, por exemplo, a ablação térmica ou até a ablação com álcool, a alcoolização, que para cisto vai muito bem. Qual seria? Os cistos respondem muito. Você tem uma produção de líquido pela parede do cisto. Então, na alcoolização, nós puncionamos tiramos esse líquido, né? E nós injetamos, mas tem que ter uma técnica muito adequada de injeção, senão você pode dar uma reação de fibrose ao redor. Tem muita gente que fala, é contra, porque tem um jeito de fazer, não pode escorrer para fora. Não sei muito bem como se faz. E aí, esse cisto para de produzir o líquido, ele reduz e não volta mais. Tá. Né? Agora nós temos um vídeo para mostrar como que é o momento ali desse exame da técnica de ablação, que é que você utiliza essa agulha, né? Isso. Explica pra gente, doutor, o que a gente está vendo nessa... Então, ali nós estamos vendo um nódulo, né? Ali uma área nodular ali, né? E nós estamos vendo aquela linha reta branquinha, né? Tá. Que é o probe. Na verdade, é isso aqui. Né? Então nós temos o probe, nós chamamos isso de agulha, o probe de ablação, né? Esse aqui no caso é um probe de micro-ondas, tá? Esse aqui particularmente é um probe italiano, e nós colocamos guiado por ultrassonografia, né? Então quando nós estamos aqui no pescoço, nós colocamos guiado por ultrassonografia aqui, ó, aqui no pescoço. Então ele entra. Né? Então ele entra, né, guiado por ultrassom, de uma maneira muito precisa, quer dizer, da mesma maneira que nós colocamos a agulha de punção, e nós às vezes fazemos biópsia de nódulos de 0,5 centímetro, 4 milímetros, também o exame operador dependente, tem que ter muito treinamento para isso. Então a gente coloca lá dentro, e uma vez que está dentro daquele nódulo, essa agulha, a gente sabe que está lá, a gente aciona um gerador que eleva a temperatura somente nessa pontinha. Aqui, ó, você vai falar, nossa, tudo isso aqui é agulha, né? Mas é só essa pontinha. Não, é só essa pontinha aqui, né? Que vai produzir calor. Todo esse resto aqui é resfriado, ó. A gente tem aqui um soro gelado. Então, essa pontinha aqui, de uma maneira muito artesanal, nós vamos queimando. Nós vamos realmente, entre aspas, cozinhando o nódulo. Então a gente eleva a temperatura, Renato, dentro desse nódulo alvo, que deve ser muito bem escolhido, muito bem indicado, né? Eu sempre falo que bons resultados são associados a boas indicações, tá? Tem que saber falar sim e não. Então a gente eleva a temperatura a mais ou menos aí 80, 90 graus Celsius. E com isso a gente mata esse tecido. Mata esse tecido que deixa de ter vascularização, deixa de receber suprimento sanguíneo. Então as células morreram e aí inverte-se a curva. Quer dizer, o nódulo que está ali crescendo, ele vai parar de crescer e vai começar a reduzir. Assim como quando a gente tem uma cicatriz, quando a gente queima. Sumindo. Quando a gente queima a pele, né? Quando queima ali, foi queimar fazendo churrasco, uma comida, alguma coisa, a gente queima a pele que fica bem vermelho. Forma-se uma casca grande, né? Essa casca grande, ela vai depois diminuindo, reduzindo, né? Vai sendo absorvida e depois ou não fica cicatriz nenhuma, ou fica uma pequena cicatriz de tecido, no caso da tireoide, tecido morto. E o resto da glândula preservado. Sem corte, sem intubação, sem anestesia geral, né? E o principal, uma alta precócia, né? 2 horas depois o paciente vai embora para casa. 5 dias... Fazer suas atividades sem risco normais. De complicação, né? É um risco menor, né? A gente fala que é um risco muito menor de complicação, porque é menos invasivo, né? Cirurgia. E um risco virtualmente zero de hipoparatiroidismo. Que é mexer na paratireoide, nessas glândulazinhas que controlam o cálcio. Então isso foi uma revolução no mundo, né, Soraya? E nós tivemos o prazer de fazer o primeiro caso foi feito no Hospital Albert Einstein, eu juntamente com meu grande amigo Erivelto Volpe, fizemos juntos, né? E juntos aí temos hoje, o Brasil tem uma experiência grande, mais de 1.500 tratamentos feitos, um dos principais países do mundo nisso. Doutor Renato, essa técnica, por exemplo, pode ser utilizada para todos os casos ou é algum caso específico? E aí, no caso, a cirurgia tradicional, né, com aquele cortinho, né, que a gente tem na cabeça quando a gente pensa em câncer de tireoide? Muito boa pergunta. Então, o Antônio falou, boa indicação, bom procedimento. Então, a gente teve o nódulo, a gente sabe que menos que 5% é maligno, depende de onde a gente vai ver a casuística. Fez a punção, confirmou. Né? Então a gente tem a opção, se deu Tirades 3, 4, se deu Bethesda, né, 3, 4, a gente ainda tem a opção de fazer um teste genético, né, que chama MIR-Type, que esse teste 96% malignidade e benignidade, porque antigamente, há 20 anos atrás, a gente operava muito tireoide. Então, assim, antes de ir para uma cirurgia, a gente pode aumentar a nossa chance de avaliar, né, resultado pré-teste, se de ser maligno ou não. Então, hoje em dia, a gente opera bem menos. Então, realmente fez, deu Bethesda 5, né, deu câncer, o 3 e 4 confirmou no teste genético. Então, se o nódulo é pequeno,
não tem uma metástase, é um nódulo circunscrito, geralmente um câncer é um CA papilífero, que é o mais comum, né, que a gente tem. O tratamento de ablação é um tratamento que é efetivo, a pessoa tem uma recuperação mais rápida e o risco de, como a gente fala, a gente tem uma brincadeira, né? A brincadeira no nosso veículo, ninguém morre de câncer de tireoide, que é um câncer muito lenta a progressão, baixa agressividade, então a pessoa trata, o nódulo vai reduzindo, você vai acompanhando com os marcadores e ele funciona. E aí, depois da cirurgia, a pessoa tem que tomar um remédio para sempre? Então, então é que tá, se a gente faz um tratamento local, com radioablação, a pessoa pode não precisar ou de uma dose menor da reposição da tireoide. Porque quando a pessoa vai para a cirurgia, a gente tem algumas possibilidades. Ou a pessoa, então o médico ele vai avaliar, vai fazer um congelamento na hora, ele vai fazer uma análise do nódulo. Deu um nódulo benigno, que tem um risco. Então ele pode tirar meia tireoide. Então a pessoa vai ficar com a cicatriz, ela pode vir a precisar hormônio ou não, né? E vai acompanhar. Ou deu maligno. Aí o cirurgião vai decidir se ele faz meia tireoide ou a tireoide inteira. E aí, dependendo, vai ter indicação de iodo radioativo, que a gente fala, nos casos mais graves, né? E um grau de supressão do hormônio, que a gente sabe que o TSH, o hormônio estimulante do cérebro, ele estimula a produção das células. E aí o endócrino acompanha e vê se tem indicação de fazer iodo ou qual é a faixa de TSH. Então, se você teve um diagnóstico de câncer de tireoide, né, até 5 anos você tem que saber qual que é a faixa de TSH que você tem que seguir, é importante perguntar para o seu médico. Essa faixa diminui muito o risco de recidiva. Ou seja, da doença voltar. A pessoa ter a doença. No caso do câncer. Né? No caso do câncer. Então, tem o câncer, operei. Então, o médico, junto com o patológico, né, o cirurgião, junto com o endocrinologista, vão decidir qual é a faixa do hormônio da reposição que você vai tomar. Isso é super importante. Né? Agora, no caso de uma radioablação, a cirurgia pequena, você também, né, como não tem o risco você não tem metástase, né, você vai fazer um segmento muito mais tranquilo. Exato. As indicações clássicas, se eu puder falar aqui, quer dizer, a primeira indicação na Coreia do Sul, né, que foi o berço disso no mundo, foi para nódulos benignos, confirmadamente benignos, só que sintomáticos. Então, aquele nódulo que é benigno e começou a dar sintomas. De repente, estava quietinho ali, estava conversando com o Renato, e daí começou a crescer. Sentiu incômodo. Ou efeito cosmético, ou um desvio de traqueia, compressão de traqueia. E a gente tem nódulos, às vezes, muito volumosos que são benignos. E a pessoa consegue até sentir fazendo um autoexame? Opa! Tem nódulo que a mulher engole, então tem muitos que usam lencinho, né? Então, isso resolveu o lencinho de muitas mulheres. O lencinho... O lencinho para tapar a tireoide, para tapar o nódulo, porque quando engole, a tireoide levanta. Exato. Aí você vê o nódulo subindo e descendo. Exato, e tem uns que são bastante grandes. Então, nódulo benigno sintomático. Às vezes a pessoa tem esse nódulo benigno, mas o resto da glândula está funcionando bem, está produzindo os hormônios que essa pessoa precisa. Então, hoje a gente consegue matar este nódulo, que vai ter uma redução ali de 85%, às vezes até 95%, depende, em um ano, quer dizer, ele vai reduzir de volume e o resto da glândula se mantém. Outra indicação que a gente publicou agora, o Brasil está muito bem nesse campo da ciência, a maior casuística mundial de ablação de nódulos autônomos, doença de Plummer. Publicamos na revista Thyroid, que é o sonho de consumo de todo mundo que publica em tireoide. Né? Então, nós publicamos agora um estudo latino-americano, que é o único artigo que nós temos que é maior do que na Coreia do Sul. Também com a equipe do Einstein, a equipe também do Equador, Colômbia, Argentina, né? E que nós temos uma resolução da parte hormonal do hipertireoidismo em 93,5%. Bastante coisa. Nossa, muita coisa. Com ablação. Com ablação. Né? E no caso dos cânceres, os cânceres, conforme o Renato muito bem explicou, para um tipo específico de câncer, que são os carcinomas papilíferos, que são os mais frequentes, os mais indolentes, né? A gente sempre fala assim, se for escolher um lá com o Papai do Céu, pega esse e sai correndo, né? Melhor não, né? Mas tem uma peculiaridade, que são nódulos que tem que ser até mais ou menos um centímetro, bem localizados, com uma possibilidade de margens ablativas, né? Então, indicar muito bem, ter essa parceria endócrino, cirurgião, intervencionista, é fundamental. E quando não é o caso, nódulos maiores, outros tipos, aí é o cirúrgico. Tá. E aí, a gente está com um tempo já apertado. Falei para vocês que era muito rápido, né? Passa rápido. O fator genético é ali um sinal que a pessoa precisa ficar atenta, porque se tem um caso na família, de repente, ela pode desenvolver isso no futuro. Então, a doença de tireoide, ela acaba tendo uma apresentação maior nas mulheres, que é o hipotireoidismo, né? Depois vem lá embaixo o hipertireoidismo e a gente pode ter nódulos também. Então, se eu tenho Hashimoto, que é a causa mais comum, que tem esses anticorpos que acabam machucando a tireoide, criando os nódulos, a gente tem uma história familiar.
né? Então, com certeza, sim. E para o câncer de tireoide tem algumas doenças genéticas, né? Alguns tipos de neoplasia múltipla que tem associação e também tem câncer isolado de tireoide. Então, é importante saber assim, quais são os fatores de risco de câncer de tireoide, né? A gente sabe que o risco de câncer é maior em homens, né, um pouco em relação às mulheres. A gente já sabe da radiação, às vezes a pessoa foi fazer um tratamento para câncer, ele fez uma radiação no pescoço, ela tem um risco aumentado e o histórico familiar também. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês, ao doutor Renato, também ao doutor Antônio, por compartilharem aí tantos conhecimentos com a gente e a você que nos acompanhou. Se você perdeu alguma parte do programa de hoje, quer rever também outras entrevistas, o programa vai estar disponível no nosso canal no YouTube ou no aplicativo da Panflix para Android ou iOS. E se você tiver ainda uma sugestão de tema, alguma dúvida, mande um e-mail para nós, é o saude@jovempan.com.br e a gente se vê no próximo programa. Até lá! Jovem Pan Saúde. Jovem Pan Saúde. Oferecimento Ampla. Muito mais que um plano, um compromisso com você. Isso é Ampla. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.